Distúrbio em games. Você já ouviu falar? Segundo a Organização Mundial da Saúde, trata-se de um padrão de comportamento caracterizado pela perda de controle sobre o tempo de jogo, o tempo que você fica ali jogando, né? Muitas vezes, quem está ali viciado fica o dia inteiro, esquece de comer, esquece de fazer tanta coisa, esquece das suas atividades, esquece de estudar. O mundo para. O mundo para ele é só ali, na frente do game, né? Isso aumenta, claro, a prioridade dada ao jogo em relação às outras atividades ou a insistência no jogo, apesar da ocorrência de consequências negativas. O assunto é complexo, já é tratado inclusive como doença mental e exige de fato a presença de um especialista. Hoje, no Pausa do Café, vamos conversar com a psiquiatra Jordana Farias. Doutora Jordana vai participar conosco mais uma vez através da internet. Doutora Jordana, muito bom dia, prazer recebê-la, muito obrigado, tá, por nos atender nessa manhã de quarta-feira. Obrigada, Tiago. Bom dia também aos telespectadores. Doutora Jordana, quais são de fato os primeiros sintomas de que isso está passando dos limites? Porque veja, eu sou de uma geração onde o videogame estava surgindo, né? E aí vem o Atari da vida, o Odyssey, ainda peguei o primeiro videogame ainda, né? Enfim, coisas da idade. Mas assim, na minha época de infância, juventude, claro que a gente jogava bastante com os amigos e tal, mas aí, né, você vai crescendo, adolescência, né, as responsabilidades vão chegando e isso acaba dando lugar para outras coisas, né? Como é que a gente pode perceber, mas tem gente que na vida adulta, né, leva isso ainda, até porque os videogames estão aí altamente tecnológicos, né, realidade virtual total. Então, como é que isso começa a ficar realmente a trazer consequências pessoais, consequências mentais para as pessoas? Então, sempre as consequências a gente tem que levar em consideração os prejuízos nas relações sociais dessa criança, desse adolescente, né? O CID-11, ele fala dos especificadores relacionados à dependência dos jogos eletrônicos, que a gente tem que levar em consideração. Uma delas é a falta de controle, né? O período, a frequência, a intensidade que essa criança está jogando, né? E o segundo item é a prioridade. A criança começa a dar mais prioridade para o jogo do que pelas relações dela. A criança deixa de ter o seu sono habitual para estar jogando, a criança deixa de ir no banheiro fazer suas necessidades para estar jogando, deixa de se alimentar em mesa com a família para estar jogando. Isso vai evoluindo, gerando algumas consequências negativas. Por exemplo, dor musculares, irritabilidade, um aumento da ansiedade, né? A questão até de problemas oftalmológicos. Então, chega uma hora que ela perde realmente, ela não tem mais esse freio inibitório e leva um padrão de comportamento disfuncional, que a tangência, né, a consequência disso é o prejuízo nas relações sociais do dia a dia dessa criança ou desse adolescente. E pelo que eu entendi, então, vem muitas vezes pela falta, né, pela ausência de limites dentro de casa, né? Agora, o que dizer, então, daqueles pais, ou até dos vovôs também, né, porque os pais muitas vezes, vovôs e vovós, muitas vezes estão trabalhando e deixa as crianças, os filhos com os avós. E aí o videogame, né, acaba se transformando nas babás eletrônicas, né, digamos assim, né, que tá ali quietinho. Não, deixa lá no videogame para não encher o saco, né? E o que dizer para essas pessoas que acabam transformando aquilo que poderia ser uma diversão, algo que possa trazer esses prejuízos emocionais e físicos até? Então, eu sempre peço, né, para a família observar, né, se essa criança vem mudando de comportamento, é uma criança que está deprimindo e começou a jogar mais, está se isolando mais, ficando mais tempo no quarto, jogando, né, a gente tem que ter cuidado para diferenciar do vício do que não é o vício, né? Não é o fato da criança estar jogando que ela mandatoriamente vai ficar dependente. Mas eu acho que o alerta maior é você observar a mudança de comportamento dessa criança. É uma criança que está ficando mais retraída, é uma criança que ela está parando de socializar com os colegas, está tendo prejuízo na escola só para ficar no videogame, né? Normalmente, assim, dá menos trabalho, né? A criança fica lá no cantinho e é mais o pessoal cômodo, vai deixando. Né?
É mais cômodo. Mas também, assim, eles nascem nessa geração, né? Assim, eles já são introduzidos nessa geração de videogame, de tela, de internet. Então, assim, tem que ter um bom senso e a família tem que se comunicar e observar, né, os sintomas de alertas que eu já tinha dito aqui. Quando é que isso acaba que necessariamente sendo utilizado, por exemplo, medicamentos, né? Existem casos que chegam a esse nível? Chega. Especificamente para a dependência de jogo, não existe ainda um consenso da psiquiatria. Mas, por exemplo, se eu tenho um quadro depressivo e comorbidamente eu evoluo para uma dependência de jogo, mandatoriamente eu tenho que trabalhar o tratamento dessa depressão. Às vezes, trabalhando o sintoma primário da doença, consequentemente melhora a questão da dependência de jogo, que às vezes fica uma fuga, né? Para uma pessoa que tem uma ansiedade social, vai para os games como fuga. Então, trabalhando a ansiedade social com medicação, com terapia, melhora, consequentemente, também na dependência de jogo. Pois é como tudo na vida, né, doutora? Tem que dosar essa exposição, tem que agir com equilíbrio. A diversão pode, inclusive, virar um grande negócio. Eu mesmo conheço, né? Na família eu tenho um sobrinho que o hábito de jogar tanto transformou ele em um gênio dos games e ele hoje ganha dinheiro e sustenta a família jogando videogame. Imagine, né? Ele foi capitaneado pelos próprios produtores do videogame e hoje ganha com isso bastante dinheiro, ganha inclusive em dólar, né? E apenas um garoto de 16 anos, imagine. Tá? Então, assim, tem um lado bom, mas também é preciso ter muito cuidado, porque o limite é sempre muito tênue, né? Sempre muito fininho, né? Muito. E assim, conhecer a família, né? Às vezes a criança pode estar tendo uma disfunção familiar e aquela criança vai para o jogo para aliviar, né? Aquele sofrimento. E como você falou, tem quadros de profissões, né? De alguns grupos de equipes em jogos eletrônicos que sustentam até a própria casa. Verdade. Para finalizar a nossa conversa, o nosso bate-papo, o que a senhora diria então, né, que existe, aí nós estamos vendo inclusive algumas imagens de jogos extremamente violentos, né? De combate, de atirar, enfim, o que a gente pode... Isso, de alguma maneira, tem também uma interferência, induz alguma coisa, chega a esse nível também? Chega. Agora, temos que, na anamnese do paciente, observar os fatores ambientais, sociais, genéticos e psiquiátricos, né? Nem todo mundo que vai ficar jogando os jogos virtuais estilo RPG, que são jogos que parece que você está dentro do cenário, né? Você vai desenvolver. Agora, se você já tem um fator predisponente, né? Se você já tem um problema psiquiátrico anterior e começa a jogar algumas práticas mais violentas, mais vinculada ao mundo real, isso pode sim potencializar o transtorno pré-existente da criança. Então, assim, a gente tem que levar em consideração ambiente, fator social, fator psiquiátrico e fator genético. Pois é, e nesse mundo da tecnologia, dos games, o céu é o limite, né? Vem aí o metaverso, que já é uma realidade em alguns países, né? Que vai nos inserir dentro de uma realidade virtual cada vez mais tecnológica, né? Algo assim que aos poucos isso está chegando, né? E que já é um grande filão de mercado, inclusive. Enfim, é preciso ter, né? Doses, é preciso dosar, é preciso ter equilíbrio, é preciso entender que a criança precisa de limite, tá? E porque as consequências podem surgir agora ou lá na frente, na fase adulta. Não é isso, doutora? Muito obrigado, viu? Obrigada, Tiago, pelo convite. Grande abraço, seja bem-vinda sempre. Obrigada. Obrigado, até a Tchau. próxima, tá bom?